minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Hoje eu quero considerar na biografia do apóstolo Paulo. Antes de Paulo se converter, ele era chamado Saulo de Tarso e ele era um fanático da doutrina dos fariseus, um judeu extremista, ao ponto de perseguir a igreja, até que ele é alcançado pelo Evangelho. Quero ler só uma fala dele para o rei Agripas, ele já convertido, e ele declara ao rei que ele era um homem que cria em Jesus e queria o bem para o seu povo, porque ele sempre foi zeloso, ao ponto de no passado perseguir os cristãos, que agora ele era um deles. Então vamos ler Atos 26, verso 11, Paulo falando para Agripas sobre si mesmo. Ele vai dizer: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Atos 26, 11. E foi justamente indo de Jerusalém a Damasco que no caminho ele tem um encontro com Jesus. A gente conhece muito bem essa história, está lá em Atos capítulo 9, a conversão de Paulo. Mas, meus irmãos, o que nos chama a atenção aqui, o nosso tema da semana é o poder contagiante do Evangelho. O tema do aniversário da nossa igreja, da celebração, é uma igreja contagiante, é o que queremos ser. A igreja é contagiante, porque tem essa mensagem contagiante que converte os mais duros corações. O exemplo do apóstolo Paulo é um exemplo disso. E o que isso traz para nós? Em que isso é importante? Quantos de nós convivemos com pessoas que são duras de coração, que são indiferentes? Algumas, e essas são piores, tá? Não faz nem oposição, não fala nem nada, mas lá no seu coração são incrédulas, tem um coração duro. Tem pessoas que vão até na nossa igreja. Tem pessoas que vão na nossa igreja, acompanham o esposo, a esposa, o familiar, o amigo, mas lá no coração é um coração duro. Eu quero te dizer que a gente não pode deixar que isso nos influencie, ao contrário. É o Evangelho que está sobre a nossa vida que vai influenciar essas pessoas, que vai quebrantar esses corações endurecidos. A igreja primitiva lá, formada por judeus, vivia essa resistência. Nas pregações que nós ouvimos na série de conferências do aniversário da igreja, tanto o pastor Lívio Renato como o pastor Marcelo Rangel falaram sobre isso. As perseguições que nós sofremos, e que hoje não é a espada, não é a agressão física, mas é uma indiferença, uma ridicularização. E a gente precisa ser resistente, porque nós temos um evangelho que leva um radical aqui, uma pessoa que perseguia os crentes ao ponto de fazê-los blasfemar. Saulo de Tarso tinha uma obstinação. Mas depois, lá em Filipenses 3, a partir do verso 7, você pode ler, ele vai dizer: eu considero hoje isso, tudo, essas minhas convicções, tudo lixo, esterco, para alcançar o que, por meio do Evangelho, eu conheci acerca de Cristo Jesus. Então, igreja, nós devemos viver o Evangelho, assim como esses irmãos no passado viviam. Esses irmãos eram os crentes judeus aqui, que foi a primeira igreja, era formada só de judeus. Eles eram escorraçados, humilhados, até mesmo pelos seus familiares, mas eles continuaram firmes e por isso contagiaram a sua geração e trouxeram o Evangelho até nós. Então se mantenha firme no Evangelho, porque esse Evangelho é poderoso para quebrantar corações, ainda que sejam duros como pedra. Então viva você o Evangelho, pregue o Evangelho, e ele vai contagiar aqueles que estão à sua volta. Creia nisso. É com essa palavra
que eu quero profetizar um dia abençoado sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém e amém.